Bom dia, irmãos. Graça e paz. É bom estarmos aqui, né? Mais uma vez na casa do Senhor, casa de oração. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que isso possa trazer mudança em nós. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, de tanta sequidão na alma, tanto medo. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas que Deus tem falado muito ao meu coração. Vamos orar nesse momento? Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por tudo que o Senhor nos dá, pela vida eterna, Senhor, por esse momento que vamos passar aqui. Entrego minha vida ao Senhor, Deus. Peço que o Senhor fale através de mim, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, ó Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo essa mensagem pela internet, que vão assistir. Fala ao coração, Pai. Nós precisamos do Senhor, somos totalmente dependentes do Senhor, da graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu peço, tenha misericórdia de nós. Para a glória e honra do Teu nome, Senhor Deus, é que eu oro. Amém. Amém. Eu vou partilhar a palavra do Senhor que está em Lucas, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Se a gente fosse colocar um tema aqui, seria: coisas ruins também acontecem para pessoas boas. A palavra do Senhor fala assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. A cena é assim: os galileus estavam lá no templo sacrificando e possivelmente estavam cumprindo à risca a lei, o que a lei mandava. Acontece que Pilatos resolveu, com seu exército, ir contra aqueles homens e matou a todos. E misturou o sangue deles ao sangue dos animais que foram sacrificados ali. Não existe na Bíblia, não fala o motivo que Pilatos fez isso, mas alguns historiadores dizem que havia uma rixa entre ele e Herodes para ver quem era o que mais mandava na região. E depois desse episódio parece que eles fizeram as pazes. Quando alguns daqueles homens perguntam a Jesus, perguntam a ele e fazem essa indagação a Jesus, nas entrelinhas, eles estão falando a Jesus o seguinte: aqueles homens fizeram alguma coisa de muito ruim para que aquilo acontecesse com eles, para que o exército de Pilatos fosse lá e matasse todos eles. Eles fizeram alguma coisa de ruim, eles mereceram aquilo. Eu acho que esses homens estavam falando isso para Jesus, eu penso assim. E eu vou contar 2 casos para vocês. 2 casos que podem ilustrar mais ou menos essas coisas aqui. Que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Vocês se lembram que no dia 27 de janeiro de 2013, 10 anos já, houve um incêndio na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Naquela tragédia, morreram 242 pessoas. Na maioria jovens. Na maioria eram jovens. E feriu outras 680 pessoas. Logo depois dessa tragédia, eu tive que viajar ao Rio Grande do Sul, a serviço, a trabalho, e eu passei em Santa Maria. Passei em frente à Boate Kiss. Sabe aquela tristeza que te dá em saber que ali morreram tantos jovens? Que aquilo ali produziu tanta dor em tanta gente, pais, mães, amigos, parentes.
Tanta gente sofreu com aquilo ali. E até hoje carregam marcas no corpo, muitos deles, das feridas no corpo, feridas na alma. Será que mereciam aquilo, irmãos? Será que mereciam aquilo? Será que a gente vai fazer a mesma coisa que aqueles homens lá, achando que eles eram mais pecadores do que nós? Então, eu vi também naquela época que muitos cristãos, chamados cristãos, acreditavam nisso, que eles mereceram aquela tragédia, que eles mereceram morrer daquele jeito. Eu vi, eu percebi, eu estava no meio desse povo, quando eles falaram isso, quando eles pensaram isso. Esqueceram da dor que aquilo ali causou, né? Esqueceram. E o pensamento deles era, talvez fosse assim, será que se eles estivessem na igreja, naquela madrugada orando, pedindo a Deus, será que isso teria acontecido com eles? Eles deveriam estar lá na igreja, e não na boate, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, querendo Deus na vida deles, mas não, eles estavam lá na boate. Então eles mereceram o que eles receberam. Eu vi isso, gente. Então vou para o segundo caso. Segundo caso. Manhã do dia 5 de novembro de 2017. Primeira Igreja Batista do Texas, nos Estados Unidos. 26 pessoas. Entre elas, crianças, mulheres e velhos. Que estavam lá no culto de manhã. Um cara entrou e disparou contra todos eles. Matou mulher grávida, matou criança, matou jovem, matou adolescente, matou velho. E agora, o que nós vamos dizer? Estavam todos em pecado? Mereceram o que receberam? Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, que nós não estamos mais nos condoendo com a dor do outro. Qual vai ser a justificativa desses crentes religiosos? Esses radicais? O que eles vão falar agora? Talvez porque eles eram batistas, né? Mereciam. Não eram de outra denominação. Que coisa terrível. Imagina uma criança no útero da mãe ainda, ser assassinada. Bom, a primeira pergunta que se faz é, por que Deus permite que certas coisas aconteçam com pessoas boas? Onde está essa justiça divina? Eu fiquei pensando muito nessa época sobre isso. O que é a justiça de Deus? Por que essas coisas acontecem com a gente? Gente que vai à igreja, gente que busca o Senhor, que dá dízimo, que ajuda o próximo. Por que as coisas ruins acontecem com a gente também? Eu me lembro de um caso aqui que teve aqui na igreja, uma menininha, que era parente de uma irmã aqui da igreja, na verdade. Ela teve um câncer terminal. E ela precisava ir fazer uma cirurgia, tinha um tratamento na Alemanha. E fizeram uma campanha para juntar dinheiro, porque o tratamento era muito caro. E ela mandou um vídeo, a menininha aqui, cabecinha raspada, já sem cabelo, linda. Mas passou um tempo, não deu tempo dela fazer a cirurgia, não deu tempo dela ir para a Alemanha, e ela morreu. Por quê, irmãos? Como Deus permite isso no nosso meio? Aí eu comecei a pensar também que um justo saiu do céu, sem pecado, sem mácula, desceu aqui, se entregou por nós, morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Um justo, sem pecado algum. É justo isso? Não é justo, irmãos. Um justo morrer por um injusto não é justo. Um justo morrer por mim, por você, não é justo. Você conhece seu coração. Quantas vezes você já pecou hoje? Quantas pessoas você já matou na sua vida, no seu coração? Quantas pessoas que você já desejou o mal no seu coração? Não me diga que você é justo a esse ponto. Mas teve um justo que morreu na cruz do Calvário por nós. Um justo. Mas a minha abordagem vai ser diferente. Vai falar sobre a brevidade da vida. A nossa vida
É como a flor do campo, né? Cresce de manhã, o sol vem, queima e à noite já era. Essa é a nossa vida. A gente passa muito rápido aqui. E a gente passa muito rápido. Você que é jovem aí, está com 20 e poucos anos, você pensa que vai durar para sempre. Não, irmão, daqui a pouco você vê, já está com 60. Cabelos brancos, né, irmão? A vida é muito rápida, muito rápida. Mas o que a gente tem feito durante esse tempo todo? Eu vou me ater ao que Jesus falou também. Jesus falou assim, ó, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus não estava falando que se nós arrependermos dos nossos pecados, não teremos uma morte trágica. Não está falando isso não. E nem que nós não iremos morrer. Jesus não falou isso. Jesus está falando aqui da morte espiritual, da separação eterna da presença de Deus. Da segunda morte que ele está falando. E ele fala que se a gente não se arrepender, nós vamos ser lançados, irmãos, no inferno. Está escrito, foi ele que disse lá, haverá choro e ranger de dentes. E para isso precisa haver um verdadeiro arrependimento. Não é arrependimento da boca para fora, tem que ser aqui dentro, no fundo do nosso coração, arrependimento genuíno. Porque até hoje de manhã, na escola dominical, na escola bíblica, nós estávamos falando sobre isso, né? Paulo até comentou assim, porque muitos chegaram lá, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Jesus falou assim, faça de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque não houve arrependimento, não houve transformação, não houve conversão, não houve mudança. É tudo eu, e não ele. Então nós temos que ter muito cuidado com esse que nós chamamos de arrependimento, de conversão que nós falamos que nós tivemos. Aí, choro e ranger de dentes, mas aqueles que morrem em Cristo não experimentam a segunda morte, pois foram justificados por causa dele. Está escrito na Bíblia, se você realmente se arrependeu dos seus pecados, se você realmente recebeu Jesus como Senhor da sua vida, não tenha medo da morte. Não tenha medo dessa segunda morte. Seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, quando os livros se abrirem, na hora do julgamento, aí o Senhor vai falar assim, você está escrito no meu livro, pode entrar. Essa é a nossa alegria, queridos. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar vida em abundância, para que a gente não passe pela segunda morte. Essa é a ênfase de Jesus, para que a gente não passe pela segunda morte. Nós vimos nesses 2 últimos anos aí da pandemia, muita gente boa partir, muita gente boa, muita gente amada partir. Mas eu tenho certeza no mundo, no meu coração, que eles já estão na presença do Pai, que já estão gozando da presença do Pai. A gente fica com saudade de muita gente, a gente fica sentindo saudade das pessoas que foram, mas eles estão melhores do que nós, irmãos. Se o nome deles está nos livros da vida, eles estão melhores do que nós. Eles já estão usufruindo da presença do Santo dos Santos, do Senhor dos Senhores, do Senhor Jesus Cristo. Eles já estão experimentando isso. E é isso que nós vamos experimentar um dia. Esse é o motivo da nossa alegria. Saber que nós vamos experimentar a presença eterna, vamos viver eternamente com o Pai, sem dor. Você está com um problema aí? Sem problema. Tem parente doente? Você está doente sem doença alguma? O pecado não vai mais nos atingir. Longe do pecado nós vamos estar. Você crê nisso, irmão? Você tem que crer nisso. Essa é a alegria de você saber que tem um Deus que morreu na cruz por você. Hoje nós vamos rememorar esse sacrifício de Jesus. Foi isso que Ele fez na cruz. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Isso tem que trazer alegria para o nosso coração. E assim é a vida. Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, e a gente tem que continuar caminhando. Continuar caminhando. A cidade santa é ali na frente, o caminho é estreito, é apertado, temos que continuar nele.
Temos que ser perseverantes, porque nós vamos chegar lá. Eu fico pensando assim, se todas aquelas pessoas que morreram tivessem mais 1 hora de vida, sabendo que iriam morrer, qual seria a atitude deles? Essa é a pergunta para você, para mim hoje. Qual que é a nossa atitude hoje? Estamos vivos, estamos encarnados ainda, né? Estamos aqui. E o que nós vamos fazer daqui para diante? Por esse Deus, em resposta ao que Jesus fez por nós. Essa é uma pergunta que tem que ecoar em nós. O que nós estamos fazendo em função do reino, para o reino do Senhor. Como é que nós estamos caminhando nessa vida? E a gente tem que encarar a vida como a vida é, e não como nós gostaríamos que a vida fosse. Porque se fosse como eu quisesse, como eu sonho, nossa, seria maravilhoso, mas será que isso me levaria ao céu? A vida, né? A André até compartilhou lá uma experiência com a irmã teve. A vida é como aquele gráfico do eletrocardiograma, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe. A vida é assim, porque o momento que aquela fizer assim, ó, você morreu. Então a gente tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, e temos que superar. Enquanto estivermos no alto, glória a Deus, aleluia. Enquanto estivermos no baixo, glória a Deus, aleluia. Sabendo que Ele vai nos socorrer em todo o tempo. Porque a Bíblia fala que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Não está escrito isso? Você crê nisso? Tem dias que realmente a gente acha que está sozinho, que Jesus esqueceu da gente. Tem dia de noites escuras na alma. Tem mesmo. Tem dias de choro, tem dias de lamento. Mas a gente sabe que mesmo nesses dias, Jesus está ali conosco. Nós temos essa convicção. Nós sabemos que Ele está conosco em todo o tempo. E o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. E realmente, nós temos que pensar nas coisas do alto. Se você começar a pensar demais nas coisas dessa terra aqui, você se entristece. Você vê as injustiças, olha o que está acontecendo no mundo, guerras, rumores de guerra, fome, injustiças, crianças sendo abusadas, violência, morte. Se você começar a pensar só nessas coisas aí, irmãos, a gente não sai de casa, a gente fecha as portas, fecha a janela, fecha a cortina, fica dentro do quarto chorando. Mas nós não podemos pensar nisso, nós temos um Deus vivo. Ele está no controle de tudo isso daí. O Senhor está no controle. A palavra do Senhor fala que o coração do rei está na mão dele. Ele inclina para onde ele quer. O seu coração também, o meu coração está das mãos do Senhor. Ele inclina para onde ele quer. As coisas que estão acontecendo aí, Deus não perdeu o controle. Tem ameaça de guerra, tem guerra. O Senhor está lá. Irmãos, leia a Bíblia. Leia Apocalipse. Leia Jeremias. Leia Daniel. As profecias, irmãos, estão se cumprindo uma a uma. Uma a uma. Faltam poucas para se cumprirem. Então, Deus está no controle de tudo. O Senhor ainda controla o universo. Ele é o Senhor do universo. Foi Ele que criou tudo isso daqui. Ele já sabe o início e o fim. Ele já está lá no fim. Já está lá no fim. O seu nome está escrito no livro da vida? Você já está no céu. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Mas continue orando, continue buscando, continue se santificando. Porque se a nossa esperança, como diz Paulo, se resume apenas a esta vida, a nossa esperança em Jesus Cristo se resume apenas a isso daqui, o que Ele pode nos dar de bens, casamento, dinheiro, mansão, estudo. Se a nossa esperança estiver só nessas coisas, nós somos o quê? Mais dos infelizes de todos os homens. A nossa esperança em Cristo está lá, na cidade eterna, na Sião que vai descer do céu. É lá. Jesus falou, estou preparando o lugar. E ele eu acredito que já está no último reboco lá, irmão, pintando o último cômodo para ele voltar. Já falei aqui uma vez, eu vou repetir. Eu acho que tem um número exato de pessoas que vão ocupar aqueles espaços. E esse número já está chegando já está chegando nele. Porque lá em Apocalipse, quando tem os irmãos embaixo do trono, falando, Senhor, até quando
o Senhor vai fazer justiça àqueles que foram martirizados, ele falou assim, espera, o número de vocês ainda não chegou. Né? Tem muita gente ainda para ser martirizado. Tem alguns. Então, eu creio que a Cidade Santa tem número específico. Aí, quando a gente pregar o Evangelho, aquele número de gente que tiver que ser salva, será salva. E aí, sim, aí o Senhor virá. A Cidade Santa descerá do céu e nós estaremos com o Senhor para sempre, reinando com Ele para sempre. Mas, para isso, temos que pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Amém? Nós temos que fazer isso. E a gente vive numa vida tão cheia de ansiedade, né? Medos, a correria, insensíveis, murmurando. Nós temos que parar com isso. Nós temos que parar com isso. Quando Jesus curou aquele homem lá no tanque de Betesda, ele estava paralítico há 38 anos. Jesus diz a ele o seguinte, lá em João 5,14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, já está curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Nós já estamos sãos, Jesus já nos curou das nossas enfermidades na alma. O Senhor já escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. E a gente tem que continuar nos santificando. E, como eu disse, irmãos, essa vida está engolindo muita gente. Tem muita gente cedendo. Tem muita gente cedendo. Tem muita gente se esfriando espiritualmente. Tem muita gente que não lê mais a palavra. Irmãos, a palavra é que nos santifica. Jesus falou isso. Senhor, santifica-os na tua palavra. Então, nós temos que nos santificar na palavra, ler a palavra, estudar a palavra, entender a palavra, buscar na palavra as profecias que o Senhor tem, já nos deu. É nela, na palavra. Tem muita gente que está esquecendo da palavra. Tem muita gente que parou de orar. Por que nós paramos de orar? Porque talvez não estejamos mais confiando naquele que fez a promessa. Irmãos, volte para a palavra, volte para a oração. Não desista. Está chegando o fim, irmãos. Não desista agora, no meio da caminhada. Ore, busque ao Senhor. Busque ao Senhor em todo o tempo. Busque ao Senhor. É cozinhando, é trabalhando, é andando de carro, dirigindo. Busque ao Senhor em oração, em pensamento. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. É aqui na alma que a gente adora o Pai, é aqui na alma que a gente ora e o Senhor ouve a nossa oração. A gente entra no quarto, fecha a porta e lá Ele ouve a nossa oração. Ele não falou isso? Ele falou isso. Em oculto, em secreto, Ele ouve a nossa oração. Derrama a tua alma perante o Senhor, os teus medos, as tuas dúvidas, a tua falta de fé. Ele não está aqui para te condenar, Ele veio aqui para salvar. Aí Ele vai encher o seu coração de alegria, vai encher o seu coração de esperança. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Então busque, porque tem muita gente aí que está, a apostasia está aqui, ó. Você sabe o que é apostasia, irmão? É abandono da fé, é rejeitar a fé. Por quê? Porque não busca, porque não ora, porque parou de crer nas promessas do Senhor. Jesus falou assim, essa palavra é para mim e para você. Foi Jesus quem disse isso. Ele falou assim, se quando o Filho do Homem voltar à terra, Ele achará fé na terra. Isso é para mim e para você. Será que Jesus vai encontrar fé em nós, quando Ele voltar? É por isso, irmãos, que nós temos que voltar a ler a palavra, a buscar o Senhor em oração. E olha o perigo que nós corremos. Hebreus, vou ler Hebreus para vocês. Hebreus 6,6. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento,
pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Olha o perigo que nós corremos quando nós nos esfriamos na fé, quando paramos de ler a palavra, quando paramos de orar. A gente vai se afastando de Deus, a gente se afasta da comunhão, a gente se afasta dos irmãos, a gente começa a ouvir uma outra voz, que não é a voz do Senhor, do nosso pastor. Essa voz vai entrando no coração da gente, e a gente vai se afastando, e a gente vai se afastando, e a campanha no mundo é para que isso aconteça, e o mundo está doido para que você volte para o mundo. Cuidado, irmãos, cuidado, olha que a palavra do Senhor fala, um alerta para nós. Volte ao primeiro amor. Mas o pulso ainda pulsa, amém? O pulso ainda pulsa. Então nós temos esperança, nós estamos vivos, temos ainda fôlego da vida em nós. Então há esperança em nós. E para isso, irmãos, eu gostaria de fazer aqui um apelo a você. Vou fazer uma relação de coisas que seriam importantes para que a gente não se esfrie, para que a gente permaneça na fé, no caminho do Senhor. Primeiro é para aqueles que não conheceram Jesus, não receberam Jesus. Eu falo a você, irmão, eu vou te chamar de irmão por fé. Receba Jesus como Senhor da sua vida, hoje. Amanhã não, daqui a pouco não, hoje, agora. Receba Jesus como Senhor da sua vida, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado, não será, está condenado. É hora de entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo hoje. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Hoje. Segunda coisa, que é complemento do primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas. Amamos o Senhor a partir daí. E o que mais nós devemos fazer então, irmãos? Terceiro passo. Esse é uma das coisas mais difíceis, perdão. Perdoe. Se perdoe. A gente ora o Pai Nosso e fala assim, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha a oração que nós fazemos. Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu tenho perdoado todo mundo que tem me afligido. Todo mundo que me traiu, gente que falou mal de mim, gente que eu tenho mágoa, eu já perdoei todo mundo. É isso que nós estamos falando para o Senhor. Da mesma forma que eu perdoei essas pessoas, Senhor, me perdoe. Mas se a gente não perdoou, como é que Deus vai nos perdoar? Então perdoe. Perdoe, irmãos, porque levar a mágoa no coração, essas coisas arruinam a vida da gente. Arruinam casamentos, arruinam famílias, arruinam amizades, arruinam a gente. Tem um ditado, não sei se vocês já ouviram falar essa frase assim, você não perdoar o outro é a mesma coisa que você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Já pensou nisso? Você toma um veneno e acha que o outro vai morrer. E isso é a falta de perdão. Por quê? Porque o perdão machuca a alma da gente. E isso somatiza. O que é somatizar? Isso transforma o nosso corpo em doença. Gente cancerosa, gente com úlcera, gente que tem dores e não sabe por quê. Porque está cheio de mágoa no coração. E isso adoece o corpo da gente. Isso faz mal. Então o Senhor está falando, perdoe. Perdoe, perdoe. E a gente tem que perdoar, porque quando a gente não perdoa, aquele mal que a pessoa fez para a gente, toda vez que a gente lembra daquilo, é como se a pessoa estivesse fazendo aquilo novamente para a gente ali, naquele exato momento. Que aquela traição estivesse acontecendo de novo com a gente. Aí você fica carregando uma coisa fétida com você, como se fosse um defunto, fedido, e você não percebe isso. Você tem que perdoar, irmão. Você tem que se livrar desse peso. Isso faz mal para você, faz mal para o seu coração, faz mal para a sua alma. E isso não te leva para perto de Deus, muito pelo contrário. Você se lembra da parábola do devedor? Deus perdoou uma grande dívida, o Senhor perdoou uma grande dívida dele, e ele não foi capaz de perdoar a dívida de uma pessoa que devia pouquinho para ele.
que o senhor fez? Ah, você não perdoou ele? Não, meu amigo, vai ser preso. Enquanto você não pagar a dívida, você não vai sair de lá. O Senhor está falando isso para a gente. Perdoe, hoje, agora. Coloque no seu coração. Ah, não consigo. Ore. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te dar forças para isso. Porque isso aí é decisão, não é sentimento. Não é quando, eu senti, não. É decisão. O Senhor está falando, decida agora, perdoe agora. Em nome de Jesus, faça isso. Então, assim, liberta a gente desse ódio, desse ressentimento. Outra coisa, cuide dos seus. Cuide da sua família, cuide dos seus cônjuges, do seu cônjuge, cuide dos seus parentes, cuide dos seus amigos. Cuide deles, proteja. Seja você aquele que ora por eles, seja você o sacerdote. Cuide dos seus, irmãos, cuide. Proteja essas pessoas, porque muitos deles são vítimas, muitos são frágeis e precisam da gente, precisam da nossa proteção, do nosso cuidado. Fale do amor de Deus. Fale, desperte o lado bom nas pessoas. Fale do amor de Deus, pregue o evangelho, irmão. Tem gente indo para o inferno, talvez muitos desses que morreram aí poderiam hoje estar no céu, mas não estão porque alguém não falou do evangelho para eles. Gente que estava próxima, fale do evangelho. Ah, a pessoa vai ficar chateada comigo. Irmão, problema dele com Deus. E não vai ser você que vai convencer a pessoa, não. É o Espírito Santo que convence. A palavra do Senhor não fala isso? Que é o Espírito que convence do juízo, do pecado e da morte? É o Espírito, fale do evangelho. Fale do amor de Jesus, da salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos nos calar. Temos que continuar falando desse amor de Jesus. Porque, olha, chegar no fim da vida de uma pessoa dessa, ela vai se lembrar de você. Ela vai se lembrar da palavra que você semeou no coração dela. Nós estávamos falando hoje da avó da Andréia, que a vida toda longe do Senhor, mas a mãe da Andréia falava de Jesus para ela e tal. Aí, no finzinho da vida, Célia, traz um pastor aqui para orar por mim. Entenderam, irmãos? A semente foi plantada. Lá, ela foi salva. Creio que sim. O pastor foi lá, orou, ela entregou a vida para Jesus e partiu. Isso que é importante. Continue falando do Senhor, continue falando da palavra, pregue a palavra. Outra coisa, não julgue os outros. Para de olhar o cisco no olho do outro irmão enquanto tem um galho, uma árvore no teu rosto. Cuidado com isso. Gente do céu. Ah, está aqui. Senão eu fujo. Se eu pegar com meus papeizinhos. Agora eu gostaria de frisar uma coisa. Tem muita coisa aí, tem muita gente falando assim, você não pode julgar as pessoas pelas escolhas que elas fizeram. Ele é gay, mas você não pode falar que isso é pecado. Ele é adúltero, mas você não pode falar que isso é pecado. Ele é ladrão, mas você não pode falar que isso é pecado. Você está julgando. A palavra o Senhor fala para nós julgarmos os frutos. E a gente precisa continuar pregando o que Jesus sempre falou contra o pecado. O pecado continua sendo pecado, irmãos. O pecado continua levando gente para o inferno. E a gente tem que falar do pecado. Não é mandar ninguém para o inferno, é justamente o contrário. É falar com amor. Quando a gente fala de pecado, prega a palavra do Senhor, nós estamos falando de amor, para que elas sejam salvas dos seus erros. Nós estamos falando de amor. Não é vocês são odiosos, de forma alguma. De forma alguma. Quando a gente fala de pecado, é porque a gente fala de pecado uns com os outros aqui. Irmão, você está em pecado, vamos consertar a vida. A gente tem que fazer isso com as pessoas que estão à nossa volta. Nós não podemos nos omitir. Essas pessoas podem ir para o inferno. Podem ir para o inferno, irmãos. Nós temos que continuar falando. A palavra do Senhor fala do atalaia. Lembra do atalaia? Aquele atalaia é aquele que fala assim, fica lá em cima na torre, e quando uma pessoa vai cair no buraco, ele fala,
Aí tem um buraco, não vai por aí não, tem um buraco. Se a pessoa ouvir o atalaia e voltar, beleza, você salvou a pessoa, o sangue daquela pessoa não está sobre a sua cabeça, está na palavra do Senhor. Agora, se você vê a pessoa caindo no buraco e fica calado, e a pessoa cai no buraco, tem culpa aí, porque fomos omissos. Então, seja um atalaia, não importa o que as pessoas falem, irmãos. Jesus mandou os discípulos de 2 a 2 pregarem nas cidades. Se eles ouvissem a palavra do Senhor, glória a Deus. Se não ouvissem, sacuda o pó da sandália de vocês, vão para outra. Pronto, a palavra está falada. A semente foi plantada. O problema deles agora e do Espírito Santo. Não queira agradar homens. Nós estamos vivendo num mundo que a gente quer agradar homens o tempo todo. O tempo todo. Tem que agradar. Irmãos, cuidado com esse negócio, com esse politicamente correto. Essa desgraça desse politicamente correto. Esse politicamente correto tem levado muita gente ao inferno. Tem desviado muita gente do caminho. Porque você não pode falar isso, não pode falar aquilo, é isso, é ódio, é isso, é aquilo. Cuidado com o politicamente correto. Esse politicamente correto está anulando a Bíblia. Está anulando o Evangelho. Estão querendo tirar coisas da Bíblia, o politicamente correto, porque na Bíblia está falando, está confrontando o pecado. Irmãos, quando você fala do pecado, as pessoas não têm ódio, não é de você não, é do Senhor. Eles odiaram o Senhor. Como eles não vão nos odiar? É porque quando você fala de certas coisas, as pessoas não querem ouvir, elas não querem mudar a vida. Então não leve isso para o lado pessoal. Continue orando, fale, pronto, acabou, mas continue falando. Porque pecado continua sendo pecado. E não vai relativizar a Bíblia, não vai relativizar não. Outra coisa, irmãos, estou acabando, mas meia hora. Não abandone a sua comunidade de fé. Não abandone a comunhão dos irmãos. Não abandone. A palavra do Senhor em Hebreus fala o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem, quando se aproxima o dia do Senhor. O dia do Senhor está se aproximando. Por que tem muita gente fora da igreja? Tem muita gente trocando o culto, a comunhão, o cheiro um do outro aqui, para ficar em casa assistindo o culto pela televisão, escolhendo o pastor que quer ouvir, a palavra que quer ouvir. Irmãos, o diabo é sagaz, ele quer nos separar, quer nos dividir. Nós temos que continuar juntos, unidos, orando uns pelos outros. É o que nós estamos fazendo aqui, cuidando uns dos outros. Ouvindo a palavra de Deus juntos, um ajuda o outro em oração. Irmão, me ajuda em oração. Talvez você não precise nem falar do problema. Eu estou passando por um problema, mas ore por mim. Como é que você vai fazer isso em casa, irmão? Como é que você vai pedir um pastor da televisão para ir na sua casa? Fica lendo, vou falar o nome, Silas Malafaia. Silas, vem aqui em casa orar por mim. Ele não vai, irmão. Quem vai é o pastor Carlos, que está aqui do seu lado. É ele que vai. É o irmão que está aqui do seu lado que vai orar com você, que vai caminhar com você. O pastor Silas vai cuidar dos dele lá, da igreja dele. Não deixe de congregar, irmão. Não deixe de trazer seu filho para a igreja. Eles já são bombardeados o tempo todo na escola, com essas filosofias e pensamentos do mundo. Se você não pregar o evangelho para ele dentro de casa, ler a palavra para ele, orar com ele, e não trouxer a igreja, irmãos, como é que eles vão ser blindados pela palavra do Senhor contra essas setas malignas, essas filosofias malignas? Você é importante na comunidade de fé, irmão. Por mais que você ache que você não pode fazer nada, você é importante aqui. A sua oração vale muito por seu efeito. A palavra do Senhor fala isso, que a oração do justo vale muito por seu efeito. Se o irmão pedir uma oração para você quando estiver aqui, irmão, ora. Não sei orar, não sei o quê. Irmão, o que importa é o seu coração, é a forma como você ora. Deus não está preocupado com suas palavras, quer ver o seu sentimento. É isso que Deus tem visto em nós. Então, ora, você é importante aqui. Use seus dons aqui dentro. Deus nos deu dons, talentos, é para a igreja, irmão. Não coloca isso, não enterra talento, não. Vem para a igreja. Ame as pessoas e não as coisas. A
Para de se envolver com pessoas apenas porque elas têm isso, têm aquilo, podem te oferecer isso, aquilo. Irmãos, ame as pessoas, qualquer que seja a pessoa. Ame como Jesus amou. Jesus tocava em pessoas que eram pessoas imundas. Jesus ia lá e tocava. Ele não tinha essa história dele. Não, esse eu não faço. Sigamos o exemplo de Jesus. Vamos fazer isso, vamos amar uns aos outros. E cumpra, irmão, cumpra o propósito de Deus na sua vida. Ah, mas eu não sei qual o propósito de Deus na minha vida. Então eu vou dar uma profecia. Eis que te digo. O propósito de Deus na sua vida, irmão, é amarmos a Deus. Esse é o propósito. E ao próximo. É esse o propósito. Aí Deus vai te usar aquilo que você tem como ferramenta. Se você é bom em uma coisa, Deus vai te usar naquilo para abençoar outras pessoas e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Vocês entendem isso? Porque tanto querer ou realizar vem de Deus. Aí Ele vai colocar no seu coração o que você tem que fazer, a forma como você tem que fazer. Não pense que você é melhor que qualquer outra pessoa. Não pense. Isso aqui nos nivelou por baixo, irmãos. Não existe rei, não existe nobre, não existe rico, não existe preto, não existe branco, não existe índio. Nós somos todos um só em Cristo Jesus. A cruz nos nivelou por baixo. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém tem sangue azul. Nós temos o sangue de Jesus que corre nas nossas veias. Por isso nós somos filhos do Rei. Então nós somos príncipes em Cristo Jesus. Nós somos isso, irmãos. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Então, jovem, para você que tem menos de 100 anos, lembre-se do teu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a rodana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Está lá em Eclesiastes. A palavra do Senhor fala lá em Lucas. Louco, se esta noite te pedirem a tua alma, o que tens preparado para quem será? O que temos oferecido, irmãos, no reino de Deus? O que nós temos oferecido? Que legado nós temos deixado? A André tem uma frase boa, eu gosto de citar a André. André é mulher inteligente. Ela fala assim, que existe uma diferença entre legado e herança. Herança é uma coisa que você deixa para os outros, certo? Casa, carros, dinheiro, bens. Mas legado é aquilo que você deixa no coração do outro. O que nós estamos deixando no coração das pessoas, dos nossos filhos e dos nossos cônjuges? Isso é legado. Paulo deixou um legado para nós, que foram as palavras, palavra do Senhor. Grande legado que Paulo deixou. Isso aqui tem feito vidas serem transformadas. Paulo, Pedro, João, Mateus, Lucas, os profetas. Deus usou esses homens para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Olha o legado que eles deixaram. Estamos hoje aqui por causa desses homens que deram a vida pelo Evangelho de Jesus. Eles não tiveram conforto. Todos eles, com exceção de João, foram martirizados por causa do Evangelho. E nós aqui querendo conforto. Casa nova, carro novo, dinheiro na conta, e esquecendo que a nossa pátria não é aqui, esquecendo que nós não somos desse mundo. Irmãos, está na hora de olharmos para esse sacrifício de Jesus, porque não foi em vão que Jesus morreu. Não foi em vão. Não foi em vão, foi por mim, foi por você. A ceia do Senhor é um memorial. O que é um memorial? Ele traz à nossa memória aquilo que Jesus fez na cruz. O significado dessa ceia é aquilo que aconteceu ali, sangue derramado, carne partida, dor, o pecado de todos jogado sobre ele, mas o grande milagre, irmãos, foi ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse foi o grande milagre, que ao terceiro dia Jesus ressuscitou.
levou na mão as chaves do inferno e da morte. E com o sangue dele, ele escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. É isso que nós viemos fazer hoje aqui, rememorar esse sacrifício. Então hoje, se você está afastado do Senhor, se você não conhece o Senhor, se você está desanimado, é hoje, irmão, não é amanhã. Volte aos pés do Senhor. Ele está de braços abertos para te receber. Isso aqui não foi em vão. Isso aqui não foi em vão. Jesus morreu, não foi em vão. Foi por mim e por você. A palavra do Senhor fala assim: lembre-se de onde você caiu. Se você está nessa situação, não é onde você caiu não, é de onde você caiu. Talvez você estivesse num patamar muito próximo de Deus, num lugar maravilhoso, e de repente alguma coisa na tua vida te fez cair lá de cima. Lembre-se de onde você caiu e volte ao primeiro amor. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Volte ao primeiro amor, volte aos pés do Senhor. A gente não sabe o dia de amanhã. Continue pregando o Evangelho. Ame o Senhor como você nunca amou. Viva esse Evangelho. Viva esse Evangelho. Vamos encher essa igreja, irmãos. Para encher essa igreja depende de mim, depende de você. Pregar o Evangelho. Para que o Senhor vá trazendo mais gente, mais gente. É Ele que vai acrescentando aqueles que são salvos. Mas isso precisa sair de nós. Ele não vai descer aqui de novo e falar assim: vem, vem, não. Somos nós que temos que fazer isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que o Senhor fale ao seu coração. Encha você de paz, de alegria e de renovo. Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar. Gostaria de orar que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Confesse seu pecado. Se você tem pecado, confesse o seu pecado. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia do Senhor olhar para você mais uma vez e falar: vem, filho amado, vem. Estou pronto para te receber. Seus pecados já estão perdoados. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, por essa manhã, Pai. Te agradecer pela palavra do Senhor, Pai. Essa palavra que ela não volta vazia. Ela não vai voltar vazia nessa manhã, Pai. Ela vai fazer aquilo que foi proposto pelo Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus eu peço, abençoe meus irmãos, abençoe a tua igreja, Senhor. Aqueles que estão afastados, aqueles que estão desanimados, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, tira, Senhor Deus, todo o cansaço espiritual, mental, traz vida, Senhor Deus, onde há morte, Pai. Traz vida, Senhor, eu te peço, traz saúde ao espírito, ao coração do meu irmão, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de renovo, uma manhã, Senhor Deus, de salvação. Aquele que não te conhece, Pai, que o Espírito Santo convença hoje, Jesus, porque nós não sabemos o dia de amanhã, Pai. O dia de amanhã está nas tuas mãos. Senhor Deus, eu peço, usa-nos, ó Pai, para propagar esse Evangelho, para falarmos do Senhor com intrepidez. Nos dê, Senhor Deus, coragem. Tira de nós toda vergonha, Senhor Deus, toda timidez, Pai. Nos dê um espírito, Senhor Deus. O Senhor nos deu um espírito, Senhor Deus, de coragem, Pai. O Senhor nos deu um espírito corajoso, que a gente fale do Evangelho, que a gente continue pregando o Evangelho, que a gente viva o Evangelho, Senhor, para que o mundo veja em nós luz, para que o mundo veja em nós sal, Pai, para a gente salgar esse mundo, iluminar esse mundo, Senhor Deus, com a Tua palavra, com o nosso viver. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, tenha misericórdia, conserta vidas aqui, abençoa, toca corações para que se perdoem, Deus. Pai, abençoa famílias, casamentos, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai, restaura o cansado, restaura as forças, ó Pai, do cansado, Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Tu és santo, Deus, Tu és santo, Pai, Tu és santo, Tu és bom, continua sendo bom como nós cantamos aqui. E eu peço, Deus, visita meus irmãos, visita a minha casa, renova-nos, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, amém.